Na verdade, pai sempre começou, já tem um certo tempo. Só que eu comecei assim a pintar mesmo tem uns 4 anos. Eu trabalhava em uma casa aqui. Aí quando eu tive meu filho, que é a idade dele, que tem 4 anos, aí eu parei de trabalhar. E quando ele estava aqui fazendo, aí uma certa vez estava fazendo uns pássaros para colocar em uma árvore. Que tem até umas árvores lá na frente. Aí eu decidi fazer uma pintura diferente do que a gente é acostumado a fazer os pássaros tradicionais. Aí eu decidi fazer essa pintura e aí pai viu o passarinho assim, achou bonitinho ele e decidiu colocar um pezinho nele, igual essas forquilhazinhas aí, e não colocar na árvore. Aí a gente depois ele foi fazendo mais e fazendo isso, aí a gente colocando para vender. Aí chegou um pessoal aí, gostou e graças a Deus deu certo, todo mundo achou muito bonita a pintura, aí eu continuei pintando e até hoje. E geralmente tudo imaginário, assim. Nunca faço um igual ao outro. É tudo, tô pintando, aí vem fluindo, vai aparecendo um monte de pensamentos, de pinturas diferentes, vou só pintando o imaginário mesmo. De primeiro era eu que fazia, né? Que ela também não tinha interesse e também não vinha nem olhar como era que eu trabalhava. Aí eu assinava eu mesmo, fazia minhas pinturas. E tem gente que até hoje diz que gosta muito das minhas pinturas, mas como eu e muita gente acha que. Eu acho e muita gente que as pinturas dela estão muito lindas, aí eu deixei para ela. Para ela ir continuar no trabalho dela, nas pinturas dela. Principalmente, eu comecei no artesanato depois de parar dos cortes da cana. Em 2011 eu parei de cortar cana, porque não aguentei a coluna. Problema de coluna, não aguentei. Aí fiquei sem opção de nada. Comecei a trabalhar por uma reinação com madeira. Só que eu fui uma pessoa, na minha juventude, eu convivi muito com o senhor Fernando, o Vieira, que é um artesão também, aí eu era observador das coisas, não trabalhava, mas eu via quando ele pegava a madeira para fazer um pássaro, eu era observador. Só ali, andei muito mais ele no mato, ele me dando dica, me dizendo alguma coisa, né, como é que fazia o galho que prestava, o que não prestava. Então isso me ajudou muito. Já tem 10 anos que eu comecei como artesão, no incentivo dele. Agora, só quando eu era jovem, criança, eu andava com o seu Fernando nessas matas aqui. Eles iam pegar os galhos e mandava a gente, crianças, trazer para cá. Aí eu viajei, fui para Fortaleza, Piauí, Minas Gerais com trabalho. Quando eu cheguei, já topei meu irmão Salvinho trabalhando. Aí numa brincadeira ele disse: você não sabe fazer peça. Eu digo: o que você faz eu faço. Ele não faz. Aí eu criei uma peça, né? Aí estava aqui na calçada trabalhando, terminando de fazer, ou seja, aí aquele André do Macumba passou: eu quero comprar essa peça. Eu disse: eu não sei nem vender, que eu nunca vendi. Ele disse: mas eu quero comprar. Aí eu vendi, foi a minha primeira peça que eu vendi, foi o André. Aí disso pra cá fui vendendo minhas peças, crescendo no mercado, e eu estou aí no meio do mundo, né? Vai ser uma onça, e em banco também. Que a gente nascemos se criamos trabalhando de roça, né? Ali capinando feijão, limpando feijão, a gente fala por aqui, milho. E trabalhei muito com o negócio de olaria, né? Fazendo telha, tijolo, era meio que escravo. Aí, mas toda a vida, desde pequeno, eu gostava de negócio de ferramenta. Eu nunca fiz nada, mas um dia eu tentei, eu era pequeno, tentei fazer até uma bicicleta, né? Mas só é que não dava, pelejei, o menino, e eu não conseguia. Digo que eu via alguém com bicicleta, eu digo, vou tentar fazer uma de madeira, né? Ainda saía um pouquinho assim, mas não... eu acho que a pessoa já nasce assim, né? Já nasce assim com esse espírito um pouco avançado, né? Aí eu já criei 400 peças únicas.
Não é fácil não, você pegar e você criar 400 peças únicas. Eu acho que ninguém faz isso por aqui, é difícil, tá? E eu já consegui fazer. Vivia da roça, né? Aí foi quando eu infartei, mas graças a Deus está com 5 anos que eu tô renascido de novo, estou contando a história aí inventei isso no modelo de gaiola para não estar parado, para a pessoa botar ocupamento com alguma coisa, né? Quando eu era criança, tinha um rapaz aqui chamado Chico Capoeira, fazia essas gaiolas da Macambira, né? Aí eu via ele raspar as varas, né? Aí a pessoa fica olhando assim, aí eu aprendi com isso. Eu vou tirando, vou raspando aqui. O rapaz chegou aqui e disse, faça 2 em 1. Eu cheguei aqui, aí fiz essa aqui. Eu não sei como é 2 em 1, eu vou fazer aqui que é a mesma coisa, né? Assim, o bordado, você não trabalha tão rápido quanto a madeira. Uma peça aqui na madeira eu levo um dia, no bordado, um pano, sendo ele pequeno e cheio, passa de 3 a 4 dias. Aí, na verdade, a madeira, a pessoa ganha dinheiro mais rápido do que o bordado. Enquanto eu faço umas 10 peças de madeira, eu estou em uma no tecido. Aí eu escolhi a madeira, mas eu trabalho com os dois. Mas hoje em dia o bordado é pouco. Trabalho muito pouco com bordado boa noite. Estou mais na madeira mesmo. Ele chegou aqui olhando para o rio aí, em Broísa, aí disse, por que não fazer o rio, os peixinhos, não Aí sei ele o disse, que vou e tal. botar a Elinha para fazer, que aí faz tudo. Aí eu faço mesmo. Ele fez esse concurso, né, aqui, para a comunidade inteira, nós aqui e a comunidade inteira. Só teve 8 participantes. E no caso ele queria que alguém criasse um tipo de bordado que fosse em cima do Boa Noite. Tudo já imitando o que a gente já fazia. Aí quando eu vi muitas pessoas com a amostrinha, eu disse, vou fazer a minha diferente, porque eu quero ganhar o prêmio de Renato. Aí fui, me sentei em casa sozinha, vou fazer assim, 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 assim. E deu certo, meus pensamentos todinho. Aí montei a bandejinha com 12 quadrinhos dentro. Cada quadrinho eu coloquei uma cor. Aí quando eu entreguei aqui as peças, todo mundo entregou, as 8 pessoas vieram entregar aqui. Aí quando ele chegou, ele me chamou no particular e disse bem assim, não fique emocionada não, agora você vai ser uma vencedora, porque não tem nenhum igual ao seu. Aí eu fui a vencedora. Aí ele fez um projeto em cima dessa amostra, né, que eu fiz. E, minha filha, foi um sucesso, ganhamos tanto do dinheiro aí. Foi, não é, né? O povo só quer agora... Que até chegar a ganhar o salário mínimo, eu e uma colega e a outra que está operada, nós ganhamos em cima dessas costuras. Já bordei antes. Hoje eu estou na madeira. A profissão eu acho melhor na madeira. É até mais ágil, né, também. Você fazer uma peça. E o bordado, às vezes, também puxa muito pela vista. E também demora mais um pouquinho a terminar. E a madeira não, a gente você faz. Eu gosto. Sim, eu gosto. Quando eu comecei a fazer os bailarinos, não eram os bailarinos. Eram jogadores de futebol, que eram os bonequinhos, mais ou menos assim, só que eu fazia ele com a bola no pé. E para achar o galho para fazer o jogador de futebol, era muito mais difícil do que achar o galho para fazer o bailarino. Digamos que eu tinha que andar o dia inteiro para achar 2, 3 bonecos no máximo. E aí uma pessoa que eu não lembro quem, me pediu para fazer o boneco sem a bola no pé. E aí outra pessoa foi vendo e gostou desse jeito, e aí eu fui mudando para me adaptar também ao que as pessoas queriam. Eu consigo fazer ele de vários formatos, assim, dependendo do galho que eu encontro na natureza. Esse seria um galho um pouco mais simples de encontrar, mas, por exemplo, teve galhos que eu encontrei que eu tentei procurar parecido ou igual, isso já faz 5, 10 anos e ainda não achei
um galho nem perto daquele outro que eu encontrei. E nem sei se eu vou encontrar. Porque acho que o meu trabalho depende muito também da natureza, do que eu vou encontrar lá. Quando nós pensamos o que será o amanhã, me preocupo muito com a matéria-prima. Hoje em dia, eu vejo a matéria-prima ser consumida de forma indiscriminada. Então, para que a ilha continue no seu fluxo de arte e de comercialização do bom produto, é necessário que haja o replantio e que as peças sejam feitas, sejam produzidas com a madeira morta. É colher a madeira, senão, em breve, nós vamos ter um problema mesmo do meio ambiente aqui, porque a procura é grande. Enquanto a procura está grande, as árvores estão sendo tombadas para servirem de escultura. Isso também nós não queremos. Nós queremos arte, mas nós queremos o respeito à natureza. Hoje, para a gente conseguir madeira é muito difícil, porque quando eu iniciei a fazer artesanato, eu era mais um que chegava lá, via e cortava a árvore e coisa assim. Só que aí eu comecei a sentir na pele, andar, quando passava no canto o cara já tinha tirado, o outro já tinha tirado para vender. Eu comecei a observar que, eu pensei assim, há 10 anos atrás eu pensei mais 20 anos na frente, como seria se não houver, se não, você não plantar. Porque eu comecei a passar, que eu passava em riachos e pequenos afluentes, tem um pé de mulungu aqui, tem um pé de crabeira ali, passei a passar e os cabas cortar, venderem. Eu comecei a observar que ia se acabar. Aí eu comecei a fazer mudas, fazer doações, plantar, oferecer aos amigos do interior. Olha, derruba esse pé de ninho indiano, que é uma porcaria que está acabando o sertão. O ninho indiano, planta um pé de craibeira, planta um pé de mulungu, planta um pé de ipê, que são árvores lindas. Aí eu comecei a observar isso, aí eu investi em uma areazinha florestal. A minha parte eu estou fazendo diante da natureza. E pronto. Porque aqui na ilha a gente tinha uma grande necessidade, tanto de unir os artistas, quanto de unir eles e passar preocupação com o meio ambiente aqui, principalmente no entorno da ilha. Porque a quantidade de peças que são produzidas aqui na ilha por ano é uma quantidade muito grande. E tem muito trabalho que ainda é feito com madeira verde. Então tem que ser feito esse trabalho de conscientização e um trabalho de reflorestamento, que é um dos principais objetivos da associação. É o que a gente começou a discutir e que vai continuar discutindo. Tanto é que a gente vai fazer um grande evento, provavelmente em novembro, que vai ser um grande plantio de árvore nas margens do rio. A ideia é que saiam barcos e mais barcos, cheios de mudas, e a gente comece a plantar na margem do Rio São Francisco para tentar arborizar. E principalmente plantando o mulungu, que é uma árvore que cresce rápido, se tiver água, e boa para o artesanato, e que assim, como é na margem do rio, a maioria vai morrer. E qual é a ideia? A gente vai trabalhando com essas que forem morrendo. Ou seja, se a gente conseguir produzir em larga escala, a gente vai ter madeira para trabalhar durante um bom tempo. Tem um rapaz de Maceió que foi um dos primeiros que vieram para cá, né? E outro dia eu disse a ele, olha, Celso, eu agradeço muito a você, porque você foi uma das pessoas primeiro que veio para aqui, e através de você muitas pessoas vêm para cá ver o artesanato e comprar, né? Isso é uma grande ajuda, você, não só a mim, como ao povoado todo, né? Aí ele disse, olha, vereador, eu sei que isso é uma grande ajuda que eu já fiz aqui, mas você, junto com sua esposa, já fizeram muito mais do que eu, porque vocês tiveram a coragem de fazer uma pousada
E através dessa pousada, hoje Ilha do Ferro está do que está, né? O povo, outros já fizeram pousada por conta da gente, porque viu que deu certo, né? E hoje o foco de gente que está vindo para a Ilha do Ferro, tudo é no caminho da gente que abriu os caminhos para esse povo, né? Porque quantas pessoas me disseram lá em São Paulo, disse, eita, Beado, já fui em Ilha do Ferro e vou voltar de novo. O ano que vem já estou com tudo programado para ir para lá. Aí esse povo vem fazer aqui, vem dar lucro a gente, né? Se hospeda, almoça, quem tem pousada, quem tem restaurante, compra o artesanato e leva, né? Os barqueiros ganham dinheiro com isso, os donos dos bares ganham dinheiro com isso, aí tudo isso é através da gente do artesanato, né? Porque se a gente não tivesse esse artesanato, nada disso estava acontecendo aqui em Ilha do Ferro, né? Sexta-feira no Forró Bocó, vou dançar a noite inteira até o sol raiar. O cavaleiro que dança melhor vai levar pra casa a turma que me dançar. Sexta-feira no Forró Bocó, quero dançar a noite inteira até o sol raiar. O cavaleiro que dança melhor vai levar pra casa a turma que me dançar. Meu amor, não me provoque, não me mate de paixão. Eu mexendo assim gostoso, agarradinho no salão. Fecho os olhos, vejo estrelas, bate forte o coração. Meu amor, não me provoque, não me mate de paixão. Eu mexendo assim gostoso, agarradinho no salão. Eu me esqueci de contar, quando o Lampião bateu, que o moleque ainda moço no portão apareceu. Disse, quem é você, cavaleiro? Moleque, eu sou um cangaceiro. Lampião respondeu. Moleque não, só é vigia. E nem sou seu parceiro. E você aqui não entra sem dizer quem é primeiro. Moleque, abre esse portão, saiba que eu sou Lampião, o assombro do mundo inteiro. Fecho os olhos, vejo estrelas, bate forte